Então, meus amigos preferidos, meus torcedores preferidos, bem-vindos a mais um vídeo. Copa do Mundo, né, cara? Copa do Mundo, né? E o Brasil vai estrear nessa Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, cara. E não vai ser jogo fácil, não, né? Lembrando que o Marrocos, na última Copa, terminou em quarto. Bem melhor do que o Brasil, né? O Brasil que foi eliminado ali, acho que nas quartas, né? Coisa assim. Complicado. Mas o que está interessante nessa estreia do Brasil é que o Brasil, buscando aí o Hexa, né, deve ir a campo com a formação seguinte, olha, é uma especulação dos caras, né? Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Esse foi o time que mais treinou lá, que foi mais testado pelo Ancelotti nos treinamentos lá nos Estados Unidos. E aí os caras destacam aqui a formação que, se realmente se concretizar, o Flamengo com Danilo, Alexandro e Lucas Paquetá será o clube com mais jogadores representados na escalação da seleção brasileira. Aí depois é o Manchester United com dois, né? Que é o Casemiro e o Matheus Cunha. Flamengo dominando aí, com aí quase 30% da seleção brasileira. Né? Se fossem 10 jogadores, eram 30%, mas é 11, né? Então, 33%, vamos fazer uma continha aí. Então, cara, Flamengo aí, pô, aí depois você fala, né, da força do elenco que tem o Flamengo, quando a gente sempre comenta aqui, né, e muita gente fica brava, a galera aí não aceita muito, os torcedores que são rivais aí, ficam fazendo piada, fala que é mentira, que o Flamengo não é aquilo tudo, mas aí você vê o reflexo aí na seleção brasileira, né? Então, o Flamengo bem representado, a torcida do Flamengo fica feliz, fica orgulhosa e vai ver o jogo do Brasil e torcer pro Brasil, né? Quem que não vai torcer pro Brasil? Não é possível, vamos torcer. Já que tá lá, né? A gente preferia, vou falar a verdade, Copa do Mundo era uma coisa, já foi mais importante acho, no passado, era mais empolgante, mas ultimamente, até porque a nossa seleção não tá ganhando quase nada, né? Mas a gente tem sempre esperança quando a seleção entra em campo. É a Copa do Mundo, é a que mais tem títulos na Copa do Mundo. Nós temos 5 e a gente está em busca do 6º aí. E seria bem legal se ganhasse, né? Parabéns pro Flamengo aí pelo seu elenco, né? E dominando a seleção brasileira, hein? Que coisa. Pois é, aquela venda que a gente sempre vem falando aqui do Flamengo, de sua joia da base para o Shakhtar Donetsk, aconteceu. Pois é, matéria do UOL falando que o Flamengo encaminhou aí a venda de revelação das bases aí do Flamengo ao Shakhtar por 59 milhões de reais. Né? O Flamengo encaminhou a venda do atacante da base Ryan Roberto, não sei como é que pronuncia, aí para o Shakhtar Donetsk. 10 milhões de euros. Né? Deste valor, 70% vai ficar com o Flamengo e o restante para o Atlético Paranaense, que ele deve ter vindo de lá, né? Principal revelação da base do Flamengo, o Ryan tinha comunicado ao Flamengo que não iria renovar o seu contrato, que acaba agora no primeiro semestre de 2027. Apareceu com uma proposta do clube lá da Ucrânia e informou que pretendia aceitá-la. Né? E com essa informação, o departamento de futebol do Flamengo passou a trabalhar para tentar a venda do jogador. Houve interesse do Shakhtar e também do Lille da França. E ao final, quem ganhou a peleja aí foi o Shakhtar Donetsk, né? Chegou a um acerto de valores com o Flamengo e agora falta só a assinatura do contrato. Com essa venda, o Flamengo fica mais próximo de atingir a meta de negociação de jogadores deste ano. Mas ainda faltam alguns valores e já vou falar ali que vai ter uma bombinha aí, né? Vamos que vamos, né? Cara, mas de novo, né, cara? Esse moleque, velho, tá empolgado. Fala, vou pra Europa. Cara, você não vai pra Europa, vai pra zona de guerra, velho. Vai lá pra Ucrânia, velho. Já falei aqui, né? Várias vezes, né? Cara, não tem... Eu fui investigar aí como é que joga o Shakhtar hoje. Ele não tem sede, ele fica em 3 cidades diferentes. Na Champions ele joga na Colômbia, na Polônia. Na Champions ele joga lá na Polônia.
Aí, cara, quando é o campeonato nacional lá, ele vai para outra sede. Aí quando tá treinando, às vezes tem alerta daquela sirene, né? De ataque aéreo, tem que sair correndo e ir pra bunker. Cara, não tem avião, porque o espaço aéreo é fechado, tem que ir de trem para todos os lugares. Né? Cara, é uma coisa maluca, velho. Então, mas né, o moleque tá empolgado, dinheiro entrando na conta. Indo para a Europa, não é bem essa Europa que a gente gostaria de ir, mas ele né, vai para a Europa e de repente o Shakhtar realmente é um cara que... O Shakhtar é um time vendedor de jogadores também, né? Muitos jogadores foram para lá primeiro, do Brasil, das bases brasileiras para lá e foram vendidos para a Inglaterra, para a Espanha. Né? Se ele é um bom jogador, como é um dos principais aí do Flamengo, da base... Com certeza, se ele atuando bem lá, ele vai ser visto e vai ser vendido até por triplo do que o Flamengo está vendendo ele. Mas é um risco, né, cara? Meu Deus do céu. Fazer o quê, né? O moleque se empolgou e foi. Bom, e aquele negócio que o Flamengo tem uma meta de vender jogadores, que tem uma grana alta que tem que buscar aí. Então, e aí, rapaz, na matéria aqui do nosso fla.com.br... Tem que falar a fonte, né? Senão os caras falam que a gente é louco. Da onde que você pescou isso aí? É isso aí. O nome do Everton Araújo, que já despertou interesse de clube de futebol europeu, como Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, West Ham, Wolverhampton e Napoli, né? Que são times que fizeram sondagens por ele, entendeu? Ele vai ser provavelmente o jogador que o Flamengo vai vender, fazer a grande venda do ano, né, para suprir aí essa questão do orçamento, né? No mercado da bola aqui do Brasil, o Grêmio já tentou contratar também o volante em dezembro, chegou a oferecer aí, ó, 5 milhões de euros, e o Flamengo recusou a investida sabiamente, né? O Flamengo intenta vender esse jogador por pelo menos 20 milhões de euros, tá? 20 milhões de euros. Né? E não vai ficar com a totalidade da negociação, tá? Os direitos econômicos do Everton Araújo estão divididos entre o Flamengo, que tem 70%, e o Volta Redonda, que tem outros 30%. Pois é. Então, o contrato do volante com o Flamengo é válido até dezembro de 28, o que dá ao clube uma margem para negociar aí com tranquilidade e buscar uma proposta considerada ideal. Enquanto isso aí, o Everton Araújo segue jogando no Flamengo, ganhando espaço no elenco principal, aumentando aí a sua cotação de mercado e com uma oferta importante, e caso chegue essa oferta importante até o fim do ano, o volante pode ser uma das principais vendas recentes do Flamengo. Eita nós, né? A gente quer que fique, né? Mas o Flamengo acho que teve umas invertidas aí, né? Segundo o BAP mesmo, falou lá pro conselho, né? Eu até trouxe ontem aí essa reportagem, que, cara, Copa do Brasil saiu antes do tempo e machucou bastante aí o orçamento do Flamengo, além da perda da Recopa e da Supercopa Sul-Americana. Então o Flamengo tinha isso no orçamento, tinha essa grana, contando com essa grana, realmente não tinha para imaginar que iria perder aqueles 2 torneios lá, né, que é um jogo só, né, e nem imaginar que ia cair tão cedo aí da Copa do Brasil. Tem brasileiro ainda e tem Libertadores, mas já deu uma afrouxada. E aí comprou o Paquetá, pagou lá quase 42 milhões de euros, né, uma paulada de dinheiro. Aí trouxe aquele goleiro também lá de Portugal, né, para o lugar do Matheus Cunha, e aí o Flamengo agora vai dar uma segurada, vai pensar mais em scout, né? Em scout, tendo que vender ainda jogadores, cara. Complicado, né? Pode ser que isso mude, né? Pode ser que isso mude, por que não? Né? O Flamengo tem um poder de recuperação gigantesco. A gente viu ano passado, quando o BAP assumiu, o Flamengo estava sem nem nada no caixa. Né? Foi notícia que todo mundo... imagina, o Flamengo tá sem dinheiro e tal. Mas rapidinho, cara, já tava cheio da grana de novo. Porque os caras são organizados. E eu falo aqui, né? Tem dívida, todo mundo tem dívida. Palmeiras tem dívida, Flamengo tem dívida. Só que a diferença de Palmeiras e Flamengo pros demais clubes do futebol brasileiro é que Palmeiras e Flamengo administram suas dívidas e pagam suas dívidas e tem receitas também. Essa é a diferença. Os outros clubes, as receitas são menores do que os gastos. Aí fudeu tudo, né? Aí não consegue pagar as dívidas. Essa que é a diferença.
Então vamos que vamos, né, cara? Eu, falar a verdade, eu vou torcer pra que não venda jogador agora, velho. Cara, baita de um jogador. Ele tá na idade ali, quase que máxima, que 23 anos, né? Mais que isso, daqui a pouco o cara não consegue vender, se foi essa a intenção dele. Mas o Flamengo, como é um time vencedor, que monta clubes, times para vencer, não vai numa dessa, acaba por não vender o Everton Araújo e opte para vender mais uma molecada da base aí, que supre o valor. E vamos esclarecer aqui a questão do Almada no Flamengo, né? Porra, todo dia a gente está falando nisso, quase todo dia fala nisso. E a informação que a gente tem é que o Almada já tinha sinalizado que ele não quer voltar para a América do Sul. River Plate também tentou contratar ele, contactou, né, sondou. Flamengo sondou. Palmeiras ficou em cima dele um tempão no começo do ano e não conseguiu trazer, ofereceu dinheiro pra caramba. Enfim, agora estão tudo quanto é site aí de novo com o Almada do Flamengo. O Flamengo está atrás do Almada, o Flamengo quer contratar o Almada. E aí a ESPN trouxe aí uma reportagem que, cara, dizendo o que realmente aconteceu, né? O que aconteceu? O Flamengo conversou realmente com o staff do Almada, que não descartou a vinda de volta para a América do Sul, porém, a preferência deles é realmente ficar lá na Europa. Ele não quer vir para a América do Sul agora. Esse é o ponto. Mas não descarta. É aquilo que eu falei já, como todo jogador que acontece, cara. O cara não descarta. O cara quer ficar lá, mas daí não aparece nenhuma proposta lá. Ele vem pro Brasil, vem pra América do Sul. É simples assim, cara. Entendeu? E o Flamengo não chegou nem a conversar com o Atlético de Madrid primeiro. O Flamengo optou por conversar, sondar o staff do atleta, para ver qual que é a vontade do jogador, porque não adianta nada, né? Você vai lá, conversa com o clube, vamos supor que o clube aceite vender, só que aí o Almada não quer. Aí, todo esforço que foi feito vai por água abaixo. Então, primeiro vai lá, pergunta se o jogador tem intenção, tem disponibilidade, e pelo que a ESPN trouxe aqui, o cara não quer vir mesmo agora. Vamos aguardar se num futuro distante ou um futuro próximo ele aparece por aí. E o Cruzeiro, né, que tem lá o Kaique Bruno, que é uma das miras do Flamengo aí, e tá vendendo o Kaique Bruno para um time da Itália, time pequeno da Itália também, né, como o 1907, né. O cara vai sair do Cruzeiro, corre disputa título, para ir para uma bosta do time da Itália lá. Eu fico revoltado com isso, né. Por isso que eu fiquei fã do Léo Pereira, que ele falou que não vai para qualquer time, não. E tá certo, não tem que ir para qualquer time, não, rapaz. Tem que se valorizar. Mas o Kaique Bruno vai indo, pelo jeito tá quase certo, ou certa aquela negociação lá. E o lateral esquerdo argentino Gabriel Rojas desembarcou em Belo Horizonte para selar o vínculo com o Cruzeiro, né? Lembra que o Cruzeiro estava atrás do jogador? Eu até brinquei aqui, falei, Flamengo que quer um lateral esquerdo. Se o Cruzeiro tá vendendo o Kaique Bruno, já tá de olho nesse Gabriel Rojas, vai pra cima do Gabriel Rojas lá e dá um chapéu no Cruzeiro, velho. Pra que o Kaique Bruno? Que o Kaique Bruno é novo, né? E esse Gabriel Rojas já tem 28 anos. E é um cara que já foi aí, tá na pré-lista da seleção argentina, né? Não foi pra Copa, mas ainda tem chance, né? Até o último, um dia antes do jogo de estreia, os caras têm chance ainda. E ele tem 28 anos, vai passar por exames protocolares aí, vai assinar o contrato por 5 temporadas até o fim de 29 pelo Cruzeiro. E ele era do Racing desde 2023, e onde ele alcançou grande estabilidade no cenário lá do futebol argentino. Meu Deus, 6 milhões de dólares tá pagando o Cruzeiro, 30 milhões de reais por esse jogador. Tem que ver quanto que eles estão vendendo lá o Kaique Bruno, né? Acho que até mais, né? O Kaique Bruno é um pré-selecionado também, né? Pré-convocado da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E uma reportagem do ogol.com.br falando que o trio paraguaio do Palmeiras pode repetir feito de mais de 5 décadas. Ei, são 3 representantes do Palmeiras na seleção paraguaia. Gustavo Gomes, que é o defensor, o meio-campista Maurício, quem te viu, quem te vê, né, velho? Pelo amor de Deus. Essa foi, cara, a ida pra Copa do Mundo mais inesperada que a gente viu, né? O cara, porra, jogou 2 amistosos no Paraguai, faz 1 ou 2 meses que se naturalizou
e conseguiu uma vaga na seleção paraguaia na Copa do Mundo, nas vésperas, e tá lá. Né? E vai jogar na abertura, pelo jeito, né? Parece que o Enciso não se recuperou ainda e é bem provável que o Palmeiras coloque 3 jogadores na seleção do Paraguai na estreia, né? E o outro jogador é o Sosa, né? O Ramon Sosa, atacante. Eu gosto do Ramon Sosa, tá? O cara desce a lenha aqui nele. O cara fala mal pra caramba do Ramon Sosa no Palmeiras, mas eu gosto, cara. Eu acho ele bom jogador, viu? Tem feito muitos gols aí na ausência do Vitor Roque. Ele que tava resolvendo. Se machucou também. E agora se recuperou e vai jogar, né? Eita nós, né? E o que é a história dos caras aqui, ó? Caso os palmeirenses entrem todos em campo, em algum momento a equipe vai repetir um feito aí que não acontece desde 74. Em 74, a seleção brasileira sucumbiu na disputa do terceiro lugar diante da Polônia por 1-0. A equipe era do técnico Zagallo, contou com Leão, Alfredo Mostarda, Ademir da Guia na equipe titular. Então, quer dizer, 3 jogadores dentro de uma seleção é um feito que o Palmeiras não tinha desde 74, quando era a seleção brasileira, né? Mas naquela época acho que a seleção era um pouco melhor, né? Mas vamos que vamos, jogador também, né? Lembrando que o Palmeiras está com 7 jogadores na Copa. O Gomes, Maurício Souza, do Paraguai, o Piquerez do Uruguai, o Martínez também do Uruguai, o Flaco Lopes na Argentina e o John Ares na Colômbia. E o Giai, pelo jeito, não sei, coitado do Giai, velho. Fiquei indignado com o que o Scaloni fez com ele, né? Sacanagem. Bizarro, bizarro, bizarro. Alexander Barbosa é punido pelo STJD e tem estreia no Palmeiras adiada. Eita nós, né? STJD tá perseguindo o nosso Parmeirinha, né? Cara que nem jogou ainda, velho. Puta que pariu, velho. O STJD puniu o Alexander Barbosa com 2 jogos de suspensão, 2, né? Envolvendo a expulsão no clássico entre Botafogo e Flamengo. Ai, meu Deus do céu. Ele já cumpriu uma, né, que depois que ele recebeu o cartão vermelho naquela partida, e restaria ainda um jogo de gancho. A decisão ainda é passível de recurso, meu. Os caras são sacana, velho. Dá um jogo só, velho. Pô, o cara mudou de time. Sacanagem, né? Ah, toma banho, né, cara? Ah, os caras entenderam que ele teve conduta antidesportiva ao se dirigir de forma ofensiva à arbitragem na expulsão. Pô, ele só xingou o árbitro. Agora não pode mais xingar. Daí o cara dá expulso e dá punição ainda. Porque xingou o árbitro, ficou bravo com o árbitro. Uma palhaçada. É que ele tá no Palmeiras, né? Se não tivesse no Palmeiras, não ia ganhar 2 jogos. Não ia ganhar um só e ficava tudo certo. Pode ter certeza. Agora, o bizarro mesmo, mas bizarro, 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 é a punição ao Eduardo Conceição do Palmeiras. A joia da base do Palmeiras, o novo Hendrick, o novo Estevão. Cara, ele na seleção brasileira, em jogo contra a Argentina, os caras estavam chamando ele de macaquito lá, chamando ele de macaquito. E aí quando ele não se abalou, né? Foda-se. Quando ele fez o gol da seleção brasileira na vitória contra os caras, ele imitou o macaco para comemorar. Aí a Conmebol achou que isso é racismo. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, desculpa a palavra, né? E a Conmebol puniu ele, parece com 4 meses, mas pode cumprir 2 meses se ele não voltar a fazer algo, né? Não tiver esse comportamento, né? Só que aí, velho, né? A FIFA acatou a punição ao Eduardo Conceição, cara. Meu Deus do céu, cara. Que sacanagem, cara. Que sacanagem, né? E, claro, agora vai estar naquele tribunal lá disciplinar, né? Vai ter que ir lá no CAT, naquele mesmo que o Gabigol ia lá por causa daquele problema lá com o doping e tal. O Palmeiras vai ter que ir lá para tentar tirar, absolver o moleque, né? 16 anos, cara. 16 anos. Os caras estavam xingando ele lá. Porra, os caras estavam fazendo atos, né, dessa porcaria em cima do moleque lá. Aí ele, porra, peitou, né, meu? Foi homem pra caramba também. Foi lá e, vão se fuder vocês, né? E imitou lá o macaco, os caras ficaram bravos, e aí a Conmebol puniu. Ah, que palhaçada, né, dona Conmebol? Pra punir o errado, os inocentes, é filha da mãe, né? Ô, porcariazinha. E a FIFA ainda vai lá e chancela o troço. Uma palhaçada, né? Palhaçada, né? Vamos lá, né? O Palmeiras tinha chegado a entrar em recurso na Conmebol para derrubar a punição. Mas aí, a decisão da FIFA, a única solução é para ir para o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, aquele mesmo, Gabigol, já falei aqui, né? Mas, segundo o GE, isso não deve acontecer, os caras vão deixar passar, né? E não vai mais
como se diz, né? Não vão mais mexer nessa ferida, não, mas que é injusto, é palhaçada, né? É um absurdo. Cara, umas coisas absurdas que acontecem hoje em dia que não dá pra entender, né? Não dá pra entender, pelo amor de Deus. Mas a Conmebol não gosta do Palmeiras também, tá? Não gosta do Palmeiras. Isso que é verdade. Não gosta. Não gosta nem do Brasil, da seleção brasileira, nem do Palmeiras. Isso é nítido. Nítido. Vamos que vamos.